Olá, meus queridos estudantes do sexto ano. Nesse vídeo a gente vai fazer a correção das atividades que foi passada no último vídeo de vocês, tá certo? Na página 300, a primeira pergunta lá embaixo quer saber por que o bipedalismo foi uma característica adaptativa importante para o processo de hominização. E aí, a gente vai responder o seguinte: com o desenvolvimento dessas características, nossos ancestrais puderam transportar comidas para lugares distantes com segurança, além de conseguir carregar os seus filhotes. Além disso, com as mãos livres, eles tinham a possibilidade de usar galhos para facilitar, tanto para pegar frutas em lugares mais altos, quanto utilizar para caça ou até mesmo para se proteger. Tranquilo, facinho, vamos para a próxima pergunta. Na página 301, a continuação, a pergunta 2 fala o seguinte: cite duas características humanas que nos diferenciam dos outros primatas. Ele quer saber duas características dos homens que nos diferenciam dos macacos e orangotangos. Bora lá. Uma característica é o andar ereto sobre duas pernas. Outra que a gente pode botar é o cérebro maior que a gente possui. Outra é capacidade de desenvolver raciocínio lógico. O dedo polegar opositor com o movimento de pinça. Tudo isso nos diferencia dos primatas. Colocando duas dessas aí, a resposta estará correta. Na terceira pergunta, ele quer que vocês assinalem os quadradinhos com a letra referente às principais características desenvolvidas pelos nossos ancestrais. No primeiro quadradinho, ele quer saber qual é o homo que iniciou a prática de enterrar os seus mortos. Aí é para você botar se é a letra A, B ou C. No caso, a resposta certa é a letra C. O Homo neanderthalensis é que começou essa prática de enterrar os seus mortos. Na de baixo, ele quer saber quais são os ancestrais que deu início ao processo de fabricação de suas próprias ferramentas. Como a gente viu no vídeo passado, o Homo habilis é responsável por ser o primeiro na fabricação das suas próprias ferramentas. E a última opção, primeiros ancestrais a dominar o fogo, sobrou o Homo erectus. Na página 302, a primeira pergunta quer saber o seguinte: o que afirma a teoria da evolução sobre o surgimento da espécie humana? Vamos para a resposta. Segundo a teoria da evolução, os seres vivos foram adquirindo características cada vez mais complexas ao longo dos anos e se adaptando aos mais diversos tipos de ambiente. Lembra que a gente conversou que ao longo de milhares de anos o homem foi se adaptando, a teoria de Darwin, foi se adaptando ao meio, e o ser mais adaptado vai conseguindo avançar na escala evolutiva até que a gente conseguiu chegar na nossa atual configuração de hominídeo, no homem atual. Então, a resposta está aí na tela e vamos para a segunda pergunta. Leia a manchete a seguir e responda as questões. Aí a manchete fala: estudo genético indica que o ser humano moderno surgiu no sul da África. Letra A. Qual o tema da manchete? Ele quer saber o que é que essa manchete de jornal aborda. Aí a primeira alternativa, a manchete aborda o surgimento do ser humano moderno. E a de baixo, a manchete aborda o povoamento da América. Ele quer que você marque o X. E aí, como a manchete deixa bem claro, ela fala sobre o surgimento do homem moderno. Então, a primeira opção a gente vai marcar o X. Na letra B, relacione a manchete com a seguinte afirmação: a África é o berço da humanidade. Ele quer que você relacione o que diz a manchete de jornal: estudo genético indica que o ser humano moderno surgiu no sul da África, com essa afirmação: a África é o berço da humanidade. Então vamos lá. A manchete afirma que o estudo genérico indicou que o ser humano moderno originou-se na África, o que tornou esse continente conhecido como berço da humanidade.
Ora, se o homem surgiu na África, a frase afirma que a África é o berço da humanidade, ou seja, o primeiro homem nasceu nesse continente. Tranquilo, facinho. Vamos para a terceira questão. Ó. Explique o que foi o processo de hominização. Aí a nossa resposta, ou parecida que vocês poderiam ter colocado, é a seguinte. Hominização é o processo em que os nossos ancestrais, ao longo de milhares de anos, desenvolveram características que nos diferenciam dos outros primatas, formando a espécie humana. Tranquilo. E embaixo, na continuação dessa folha, ele quer que você pinte somente as características que diferenciam os seres humanos de outros primatas. Aí a letra A ele fala, desenvolvimento de cérebros maiores. Isso é uma característica que nos diferencia dos humanos, dos primatas? Sim, então essa aí é para ser pintada. Na letra B, modo de andar sobre 4 pernas. Nós humanos andamos sobre 4 pernas obrigatoriamente? Não, a gente é bípede. Então essa aí não precisa pintar. Aí a letra C, desenvolvimento do bipedalismo, que a gente acabou de falar, andar sobre as 2 pernas. E a letra D, capacidade de elaborar raciocínios lógicos mais complexos, também para ser pintada. Então, ó, nessa questão, você vai pintar a letra A, C e a letra D. Na página 308, a primeira questão quer que vocês respondam o seguinte. Faça uma pesquisa na internet sobre a maneira como algumas culturas e religiões abordam o surgimento do universo e dos seres humanos. Entre as diversas narrativas que você encontrar, escolha a que você achar mais interessante e escreva sobre ela a seguir. Depois de ler a sua resposta para os colegas. Bem, essa resposta ela é bem pessoal. O objetivo dessa atividade é que vocês compreendam que existe uma diversidade de maneiras para explicar como os seres humanos surgiram. Isso vai variar de acordo com as diversas culturas e religião. O mais importante é que vocês percebam que a humanidade, cada civilização, vai ter a sua própria maneira de explicar o surgimento do universo. Na segunda questão, complete a frase a seguir com a expressão mais adequada. Aí a frase. Grande parte das religiões relaciona o surgimento dos seres humanos a ações de como as civilizações acreditam que surgiu os seres humanos. Aí você pode botar que ou uma divindade, ou um Deus criador, ou um ser superior. As civilizações não acreditam que o ser humano surgiu através de um ser divino, um ser superior que criou. Então vocês podem botar como resposta uma divindade ou um Deus criador. Na terceira, leia o trecho da lei abaixo, retirado da Constituição Brasileira de 1989. Para a gente relembrar, a Constituição é o conjunto de leis de um país. Depois responde as questões. Aí, o artigo 6, inciso 6, desculpa. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Liturgias são as práticas religiosas, tá? Letra A. Ele quer saber qual é o direito abordado no trecho acima. Como a gente pode perceber, esse trechinho aqui fala sobre o direito da liberdade religiosa. Na letra B, ele pergunta, essa lei é plenamente respeitada pelos brasileiros? Explique. Ele quer saber se as religiões, as diversas religiões aqui no Brasil são respeitadas. E a gente sabe que não. Ainda existe no Brasil muito caso de intolerância religiosa. E a nossa correção fica por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem botar nos comentários e eu estarei entrando em contato para a gente tirar essas dúvidas.